estabelecendo cultura da honra. Semana passada o pastor Sandro começou falando sobre a honra como uma chave poderosa. E nós precisamos aprender esse conceito de honra. Ele precisa entrar no nosso coração, porque honra não tem nada a ver com pastores. Honra tem a ver com Deus. Honra não tem nada a ver com políticos. Honra tem a ver com Deus. Honra não tem nada a ver com pais sábios ou não, mas tem a ver com Deus. Se nós compreendermos e aplicarmos esse princípio, nós vamos desfrutar de recompensa. Ativaremos o sobrenatural em nossas vidas e acessaremos portas que antes estavam fechadas. Honra é uma chave poderosa que abre portas em nossas vidas e nos possibilita viver a cultura do reino, porque honra tem a ver com a cultura de Deus. Nossa segunda mensagem, ela vai falar sobre autoridade e credibilidade. Abra sua Bíblia em Romanos 13, nós vamos ler o texto bíblico de 1 até o 7. Então, Romanos 13, de 1 ao 7, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Eu sei que muita gente não quer acreditar que essa palavra seja verdadeira. No entanto, ela foi escrita e está na Bíblia. Eu não tirei da minha cabeça. Eu não a inventei. E o texto começa dizendo que todos devem sujeitar-se. Não disse que algumas pessoas devem sujeitar-se às autoridades. Depois o texto também diz que não há autoridade que não venha de Deus. E você pode pensar nas diversas autoridades que está passando pela sua mente. E você deve estar pensando, não, Deus, não é possível, não. Não, Deus, Hitler, Stalin, não, Deus, não pode ser. Não há possibilidade para isso. Bom, mas a palavra está dizendo, não há autoridade que não venha de Deus. E aí o texto continua. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha que interessante como linka com a mesa posta e com a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, para que não o faça para a sua própria condenação. Aí agora, Romanos 17, Romanos 13, do 1 ao 7, então uma parte do texto está dizendo, olha, aquele que procede, que se rebela contra a autoridade, traz condenação sobre si mesmo. Eu gosto que a Bíblia tem me ensinado algumas coisas sobre como ser egoísta para andar com o Senhor. Porque o egoísmo não é parte da vida do cristão. Mas, por outro lado, a palavra, ela me ensina que eu preciso ser egoísta. Eu preciso realmente dizer, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Você pode desonrar quem você quiser, eu vou escolher para a minha vida honrar. Porque a palavra diz que se eu me rebelo contra a autoridade, eu estou atraindo condenação para mim mesmo. Como eu sou egoísta, eu não quero condenação para mim mesmo, então eu escolho não agradar você. Então, é esse tipo de egoísmo que a Bíblia traz aqui. Pois os governantes, eita, hoje está caindo tudo, não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade?
pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. A honra, ela é gerada no coração das pessoas que temem a Deus. Esse temor, ele está baseado no conhecer a Deus e no discernir o seu valor. Compreendemos também que não dá para honrar a Deus sem honrar pessoas. Então, partindo desse ponto, honrar pessoas, mais precisamente as autoridades que Deus levantou em nossas vidas. Por que será que muitos de nós, mesmo temendo a Deus, mesmo confiando em Deus, ainda assim não vivemos a cultura da honra? Por que será que é tão difícil para a gente estabelecer a cultura da honra? Eu acredito que a maior dificuldade que temos nos nossos dias para viver o princípio da honra passa por confundirmos credibilidade com autoridade. Então, vamos lá. Se você estiver com seu smartphone, além de você poder acompanhar o esboço da mensagem que está no nosso app, você pode baixar. Você também pode abrir aí no Google e digitar credibilidade, colocar dicionário credibilidade. O que essa palavra quer dizer? E você vai encontrar aí o seguinte: credibilidade, atributo, qualidade, características de quem ou do que é crível, confiabilidade. Tem a ver com confiança. Aí você vai digitar de novo, dicionário, autoridade. Vai estar escrito o seguinte: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. 2, entidade que detém esse direito ou poder. Nós precisamos estabelecer a cultura da honra na nossa vida. Cultura de honra não tem nada a ver com credibilidade. Não tem nada a ver com confiabilidade. Tem a ver com autoridade. Se nós entendermos que esse é o princípio, nós vamos entender que credibilidade se conquista e se perde. A autoridade é dada, é delegada pelo próprio Deus. Como vimos em Romanos 13, só Deus tira algo que Ele estabeleceu. É Ele quem estabelece reis e é Ele quem destitui reis. Não há sobre mim, sobre você, a autoridade de colocar ou tirar reis. Um bom exemplo de autoridade e credibilidade nas Escrituras é a história de Noé. Gênesis 9 vai contar a história de Noé, e lá no verso 20 até o 23 vai dizer o seguinte: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e saiu para contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Toda desonra, ela nasce da falta de temor. Cã
viu a nudez do seu pai, correu para contar para os outros. E você viu? Pecou. E você viu? Mas os seus irmãos, a atitude deles foi diferente da atitude de Cã. A atitude de Sem e Jafé foi de honrar o seu pai. A despeito do erro cometido. Entenda, não há aqui uma anulação do erro de Noé. Mas a evidência bíblica não está no erro de Noé, mas na atitude dos filhos. É necessário entender que a autoridade não tem a ver com a pessoa, mas com o que Deus conferiu àquela pessoa. Com a autoridade que Deus conferiu a ele. Não honrar uma autoridade é se opor a Deus. É não reconhecer a soberania de Deus. E quem age assim, atrai sobre si condenação. O interessante da história é que Noé estava errado. Noé perdeu credibilidade com seu filho. Ele já não confiava em Noé. Ele perdeu credibilidade, mas não autoridade. Ao acordar, a primeira coisa que Noé faz é declarar maldição e bênção sobre os filhos. Abençoou Sem e Jafé. E amaldiçoou Cã. E você pode perguntar, mas por que a maldição dele pegou? Porque ele tinha autoridade dada por Deus para isso. Ele era pai. Porque é que quando a gente ensina educação de filhos à maneira de Deus, ou como criar os filhos, a gente instrui o pai. Ei, não saia da sua boca palavras de maldição sobre o seu filho, mas palavras de bênção. Porque você tem autoridade dada por Deus para abençoar ou para amaldiçoar. Quantos não ouviram e vivem ainda uma vida lembrando daquela palavra? Você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai conseguir nada. E quantas pessoas eu já atendi que chegaram e disseram a vida toda. Eu ouvi os meus pais dizendo que eu não serviria para nada, que eu não sou bom em nada. E eles chegam na fase adulta, passam a infância, se tornam adultos, entram em casamentos e têm dificuldade de se tornarem alguém porque uma autoridade delegada disse que ele não se tornaria nada. E então ele tem um encontro transformador com Jesus, que aí é autoridade sobre a autoridade. E que começa a dizer para ele, você pode, mas você pode porque eu estou com você. E eu estou agora quebrando aquela palavra de maldição sobre a sua vida. E então o Senhor começa a dizer para ele, agora eu estou dizendo para você que como o Pai dos pais, eu te abençoo. E você pode todas as coisas através de mim, que sou o Cristo que te fortalece. Quantos carregam pesos por palavras ditas por uma autoridade constituída? É por isso que Noé, ele podia fazer isso. Ele tinha autoridade. Quando Noé acorda do efeito do vinho e descobre o que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã. Escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. E seja Canaã seu escravo. Entenda bem isso. Para Cã, provavelmente seu pai havia perdido credibilidade por estar bêbado e nu. Por isso, não merecia ser respeitado ou honrado. É aí que muitas vezes nós erramos. Noé, de fato, perdeu a credibilidade, mas ele perdeu a credibilidade com autoridade. Não tem a ver com um homem,
mas a quem esse homem representa. Obviamente que é melhor quando o líder tem credibilidade além da autoridade. É muito melhor quando um pai tem credibilidade e autoridade. Mas a falta de credibilidade não anula a autoridade. Esse engano, ele é reflexo de nossa espiritualidade muitas vezes rasa. Porque a honra é um termômetro da nossa relação com Jesus. Lembre-se, não se pode viver um princípio espiritual com uma mentalidade carnal. Não dá para entender com uma mentalidade aqui, da carne. Se não se pode viver um princípio no reino com uma mentalidade atrofiada pela religião, não dá. Não dá para viver a mentalidade do reino pensando como um religioso. Eu preciso quebrar esses paradigmas na minha vida. Porque a religião nos ensina a honrarmos por meritocracia. Se merece, nós honramos. É uma usurpação do texto do apóstolo Paulo. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13, 7. Aqui não fala de merecimento, no sentido de se fazer para receber. Então, eu toco para eu receber elogio. Eu prego para eu receber alguma coisa. Não, aqui não está falando no sentido de eu faço para receber, mas do simples fato de ser a autoridade. Pelo fato de nossa intimidade com Cristo muitas vezes ser fraca, consequentemente não discernimos as coisas de Deus. Então, estamos constantemente olhando para as pessoas, quando deveríamos olhar para Cristo, que estabeleceu aquelas pessoas. Isso diz pouco sobre a pessoa e muito sobre Deus. Se continuarmos olhando para as pessoas, nós vamos sucumbir. Enquanto nós vivermos a vida olhando para as pessoas, se elas erram ou se elas acertam, nós vamos deixar de viver uma vida de profundidade com Deus, porque eu estou importando com o que o outro faz, e nós precisamos viver de forma, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu vou olhar para Cristo, porque é Ele que me salva, eu vou olhar para Cristo, porque é Ele que me ampara, eu vou olhar para Cristo, porque é Ele que restaura a minha vida, Ele restaurou a minha sorte. Eu vou olhar para Cristo porque é Ele quem me sustenta. Quando eu paro de olhar para o homem, como diz a minha mãe, ele pode plantar batata no altar, ele pode dar cambalhota, ele pode fazer o que ele quiser, não vai abalar a minha fé, porque eu olho para Cristo, que é meu Senhor e meu Redentor. Porque ao longo da minha caminhada pessoal, minha caminhada cristã, se eu fosse olhar para homem, eu não estaria nessa igreja mais. Nessa aqui, estou falando de 8ª igreja. Não estou falando de outra igreja. Mas eu não estaria aqui se eu olhasse para homem. Mas eu não olhei para homem, eu olhei para Cristo e para o chamado que Ele tinha para a minha vida. É isso. Nós precisamos parar de olhar para os homens. Sabe por quê? Olha para você. Olha aí. Não precisa ficar olhando para mim não. Olha aí para você. Olha bem. Essa pessoa bonita, veio para a igreja hoje, domingão, dia de ceia, melhor roupa, levantou cedo, alguns tomaram banho, outros não tiveram coragem, porque estava frio, mas passou um perfuminho para disfarçar com o irmão do lado, então, bonitão aí, olha aí para você, agora olha para o seu irmão do lado, se ele soubesse tudo que você sabe de você, ele sentaria do seu lado? Porque a gente fica olhando sempre para o homem, sempre para o homem. A grande verdade é que se as pessoas que estão ali sentadas na igreja, no banco do nosso lado, soubessem tudo que nós sabemos a nosso respeito mesmo, quando nós nos examinamos, quando nós olhamos o nosso coração, ela ia passar longe de nós. Ela ia ficar longe. Porque ela ia olhar para as nossas mazelas, para aquilo que nós temos de ruim.
Mas sabe o que é belo? Quando Jesus Cristo ele vem na nossa vida, Ele nos restaura, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos torna uma nova criatura. Então, quando o irmão do lado olha para mim ou olha para você, ele não vê mais você como você, ele vê o brilho da glória do Senhor em você. E é essa a diferença. Então eu preciso olhar para o outro e orar e pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a olhar o meu irmão com o olhar do Senhor. Me ensina a olhar o meu pai tirano com o olhar do Senhor. Deus me ensina a olhar aquele governante corrupto com o olhar do Senhor. Sabe o que acontece? Porque o olhar do Senhor, Ele nos faz ver de forma diferente. Ele traz sobre nós misericórdia e graça. Porque aí eu começo a olhar o outro e digo: assim como o Senhor me amou, Ele ama aquela criatura. E Ele quer transformá-lo em filho. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Quando Ele olhou para mim, quando Ele olha para mim, então Ele olha para mim com o olhar de pai. Eu preciso buscar do Senhor esse olhar. Quando eu olho para o meu chefe, que eu não gosto dele, né, que é mal comigo, mas aí eu começo a olhá-lo através de Cristo. E quando eu olho através de Cristo, eu consigo enxergar o amor de Cristo por ele, tanto quanto por mim. Credibilidade é diferente de autoridade. Porque a autoridade, ela é constituída, ela é delegada. Não é por merecimento que eu honro, não é por merecimento que eu obedeço. Aumente o nível da sua vida com Deus e você vai aumentar o seu nível de honra, diz Samuel Santos. Pessoas são imperfeitas, mas aquele que instituiu a autoridade, ele é perfeito e digno da nossa sujeição. Para destruir o paradigma da meritocracia, da credibilidade, precisamos aprender primeiro, honrando quem nos insulta. Isso aqui é uma missão quase impossível, só é possível com o Espírito Santo dentro da nossa vida e fluindo através de nós. Porque na nossa carne, quando alguém nos insulta, você quer fazer o quê? Insultar de volta. Você não quer ficar calado. Alguém te insultou, você também vai. Eu não sou capacho para ser pisado. Já ouviu? Não sou capacho para ficar sendo pisado. Não sou tapete para ficarem me humilhando e me pisando. Entretanto, a Bíblia diz o contrário. Honrando quem nos insulta. 1 Samuel 1, 13, 14 conta a história de Ana. Ana era constantemente humilhada pela Penina, pela esposa lá do seu marido, porque ela não tinha filhos, ela era estéril. O texto de 1 Samuel vai dizer que ela chega no templo e ela está tão abatida, tão triste, que ela ajoelha e ela começa a orar ali. E ela orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. O sacerdote chega, pensa que Ana tinha bebido todas. E pensa que ela está embriagada. Então chama a atenção dela, fala assim: nossa, até quando você vai continuar embriagada? Deixa o vinho, abandone o vinho, muda de vida. A gente precisa analisar a partir da Bíblia como a honra tem pouco a ver com o ministro. E muito a ver com a forma como ele é recebido. Esse texto exemplifica exatamente isso. Ana, uma mulher estéril, cansada de ser zombada pela outra esposa de seu marido, vai ao templo buscar consolo em Deus. E é insultada dentro do templo, dentro da igreja. Eli, o sumo sacerdote, a confunde com uma bêbada e a insulta. Aquele que estava orando e em jejum.
Talvez você, na posição de Ana, falasse poucas e boas para o líder e levasse toda a família para outra igreja. Eu vou sair dali, que aquele pastor falou um monte de coisa comigo e não dá. Entretanto, a atitude de Ana foi completamente diferente. Ela não desonrou Eli com a autoridade do templo. Ana respondeu: "Oh, meu Senhor, não se trata disso. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza." Ela honra grandemente Eli, o chamando de meu Senhor. Depois ainda refere a si mesma como sua serva. Ana o tratou com o máximo de respeito. Ela não levantou a voz para Eli. Ela o honrou do início ao fim do diálogo. Se Ana tivesse desonrado Eli, nunca teria recebido sua recompensa. Ela nunca teria tido um filho e, consequentemente, teria ficado amarga com o Senhor. Poderia ter morrido sem ver sua oração respondida. Mas a honra é uma chave e a porta foi aberta para Ana. Ela orava por um filho. Ela orava há anos para ter um filho e nada acontecia. Até que ela honrou o sacerdote, que a menosprezou. E Eli então responde para ela. Note isso aqui, querido. Vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Entenda que Ana orou. Mas o que abriu a porta foi a palavra ministrada pelo sacerdote. Quando a gente entende o princípio de honra, a gente começa a viver uma vida diferente com Deus. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eu não estou aqui validando a grosseria de autoridades como Eli, mas enfatizando a honra atribuída a Eli por Ana, mesmo diante de um cenário de excessos. E o fim de Eli, você pode ler lá na história, você vai ver como é que foi o fim de Eli. Ana, porém, recebe de Deus por honrar a autoridade. Se fosse por mérito, talvez nenhum de nós honraríamos Eli, mas por temer a Deus, honramos as autoridades. Deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus quem constitui a autoridade, portanto é Deus quem tira a autoridade. Nós não temos o poder nem de tirar e nem de dar autoridade a ninguém. Quem dá é Deus, quem tira é Deus. A nós cabe reconhecer a autoridade e ser abençoado por ela. E não se preocupe, com a autoridade quem trata é a maior autoridade, é Deus. Simples assim. Deus deu autoridade a Saul para ser rei. Saul se tornou rei. No momento em que Saul sai do propósito, em que Saul se lança por outro caminho, em que Saul deixa de viver dentro do padrão estabelecido por Deus, Deus já estava preparando um novo rei para assumir o trono. Porque se você conhece a Bíblia, você vai saber que Samuel já havia ungido Davi como rei. Davi só não tinha tomado posse do lugar que ele iria ocupar. Mas ele já era o novo rei, ungido por Deus, pelo sacerdote. Agora, Davi estava sendo também treinado, passando ali pelo tempo de treinamento, para poder chegar na posição que ele iria ocupar e queria transformar a nação israelita.
Só lê a história dos reis e você vai saber o quanto foi próspero o reinado de Davi. Como rei, não tenho o que dizer a respeito dele. E Davi teve mais de uma oportunidade para subir ao trono antes do tempo. Certa vez, Saul estava com seus soldados, tudo dormindo. Davi chega com seus, Abissai diz para ele assim: Davi, é hoje. Vamos matar, é agora. Ó, facinho, facinho. Vamos matar agora. Davi diz: de jeito nenhum, não vou tocar naquele a quem um dia o Senhor ungiu. Eu não sou louco de fazer isso. O que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a sua vida. Você não precisa ficar preocupado em quanto tempo vai demorar. Você não precisa pegar a espada e matar ninguém pelo caminho. O que Deus tem para você, Deus tem para você. Sobe, homem, vão vir reis e serão destituídos. Para que se cumpra aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Você não precisa preocupar. Davi não precisou tocar em Saul. Ele não tocou em Saul. Ele não precisou usar a espada para chegar ao trono. Ele esperou o tempo perfeito. E aí os filisteus vieram, mataram Saul. E Davi então é aclamado rei da nação de Israel. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, querido, Ele vai fazer acontecer. Porque não há homem que possa impedir a ação de Deus na nossa vida. Se nós honramos aqueles que ocupam posição de autoridade sobre nós, nós vamos receber a recompensa da parte de Deus, através da posição deles. Lembre-se, tem pouco a ver com eles e tudo a ver com Deus. Honre a Deus, honrando suas autoridades. Segunda coisa, testando sua honra, que é 1 Samuel 26, 11 e 12. De Davi falando: Senhor, me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça de Saul e vamos embora. Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu, ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Nós precisamos entender que nós somos parte de um reino. Por vezes entramos em choque com os princípios do reino, pelo fato de vivermos numa democracia. No reino existem escalões, regulamentos e autoridades delegadas. O reino não é uma democracia. Numa cultura onde a autoridade é por vezes ridicularizada, zombada e criticada sem devido respeito, no reino de Deus não é uma democracia. Depois de inúmeras perseguições, Davi se encontra mais uma vez com a vida de Saul em suas mãos. O Deus havia feito todo o exército de Israel cair num sono profundo. Então Davi e Abissai entraram no acampamento sem serem notados. E ali, diante de Saul, Davi não executa a missão. Apenas pega o jarro e a lança de Saul. Davi poderia ter dito: Senhor, o Senhor abriu as portas. Fez com que todo o exército dormisse. É da vontade de Deus matar Saul. Porém, Davi era um homem cheio de temor. Pense nisso. Davi viveu 14 anos numa caverna. Deserto, em outros lugares remotos. Até em uma terra estranha. Dos 16 aos 30 anos, ele não pôde ir para casa. Viveu exilado e fugitivo. Tudo por causa de um líder que Deus instituiu. Davi teve a oportunidade, por diversas vezes, de acabar com esse infortúnio. Seus homens queriam isso. Aqueles que estavam com ele. Mas a pressão deles não persuadiu Davi, porque Davi sempre honrou Saul. Mesmo diante de tamanha dor e perseguição que Saul lhe causava, Davi não ergueu a mão, não se vingou. Pelo contrário, chamava Saul de meu pai.
Davi confiou em Deus para ser juiz em sua causa. Davi sabia, as autoridades que existem foram instituídas por Deus. No caso de um mau líder, a autoridade dele ou dela é instituída por Deus. No entanto, o comportamento que apresentam não tem sua origem em Deus. E este líder prestará contas a Deus. Mas nesse meio tempo, aqueles que estiverem sob seu domínio serão testados, assim como Davi foi. Se eles honrarem, serão recompensados. E a terceira, para a gente terminar, é submissão versus obediência. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Há uma diferença entre submissão e obediência. Submissão envolve nosso posicionamento, enquanto a obediência envolve as nossas ações. A Bíblia ensina a submissão incondicional à autoridade, mas não a obediência incondicional. Entenda que são coisas diferentes, submissão e obediência. Submissão, ela é incondicional à autoridade, segundo a Bíblia, não à obediência. Por que isso? Porque se o líder me diz para fazer algo contrário à orientação bíblica, isso é, cometer pecado, então ainda que meu posicionamento seja de submissão, não lhe devo obediência, para que não venha cometer pecado contra Deus. Existem muitos exemplos bíblicos, um deles é o de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles eram sábios, tinham o favor do rei, mas temiam o Senhor. E deixaram de obedecer um decreto do rei, que se opunham aos decretos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Está lá em Daniel capítulo 3. Eles honram a Deus se recusando a pecar, mesmo sabendo que enfrentariam a fornalha. E honraram o rei, se submetendo à posição de autoridade, se dirigindo a ele de forma respeitosa. Quando uma autoridade ferir princípios bíblicos, você tem legitimidade para não obedecê-la. Contudo, isso deve ser feito sem desonra, pois ainda se trata de uma autoridade. Os jovens viviam segundo o princípio da honra e foram recompensados de maneira completa. Daniel 3, do 23 ao 28 diz: os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram
que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Aqueles jovens foram lançados, amarrados na fornalha e saíram livres. Suas cordas foram queimadas na fornalha. Quem vive o princípio da honra caminha em liberdade. De insolentes, aqueles homens foram promovidos. Quantas promoções ou recompensas perdemos por não andarmos debaixo desse princípio? 1 Samuel 2,30: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo, diz o Senhor. Só atribuiremos honra a todos os discípulos de Jesus quando o princípio da autoridade estiver bem estabelecido em nossos corações. Como disse, honra, segundo o dicionário, é reverenciar, respeitar, tratar com deferência, é submissão, e realizar as obrigações relativas. Percebemos então que submissão à autoridade é um aspecto de verdadeira honra. Dizer que honramos a autoridade deixando de nos submeter e obedecer à mesma é enganar a nós mesmos. O quanto você tem se submetido às suas autoridades? Vemos a Bíblia nos instruir a honrar autoridades, como lemos no início da palavra em Romanos 13. Porém encontramos 1 Timóteo 6, 1 e 2, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Efésios 6, 2 e 3, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Não tem nada a ver com quem eles são. Não tem nada a ver se eles têm credibilidade ou se eles são de confiança. Tem a ver com o Deus que instituiu. Ó, querido, viva de forma egoísta. Que as redes sociais não façam um corte e levem a minha palavra para um outro lado. Viva de forma egoísta dentro do princípio da palavra. Que todo mundo desonre, mas que não seja você aquele que desonra. Que todo mundo faça, mas que você seja um egoísta para dizer: eu não vou fazer o que todo mundo faz, porque eu não sou todo mundo. Eu escolhi viver como um discípulo extraordinário de Jesus. E como discípulo extraordinário, todo mundo pode desonrar, mas eu vou honrar, porque é isso que a palavra me instrui, é isso que ela me ensina. E eu não estou preocupado se o homem está sem crédito, se ele não tem credibilidade. Eu não confio mais nele. E eu posso fazer essa oração corajosa, de dizer: ei, Senhor, olha, tem um líder que está sobre mim e eu não confio nele. Ou, Senhor, muda o líder, muda o meu coração, porque de repente eu não estou enxergando da forma que o Senhor está enxergando. Eu não posso mudar a situação, mas o Senhor pode.
Porque nas suas mãos está o poder de instituir ou de destituir reis. É o Senhor quem pode fazer. A mim só cabe orar pelas autoridades, para que elas se voltem para o Senhor. Leia a Bíblia, querido. Quando você olha para a história de Israel, Israel, nação escolhida do Senhor para fazer a diferença em todo mundo. Quando você olha para a história de Israel, você vai perceber ao longo da história dos reis que há reis com credibilidade e há reis que estão no poder sem credibilidade. No entanto, a autoridade constituída, ela é constituída por Deus. Se você gostar, ela é constituída por Deus. Se você não gostar, ela é constituída por Deus. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Depende de você, depende de que tipo de vida você quer levar. Porque se você quiser que as portas se abram para a sua vida, você vai precisar ser submisso e reconhecer a autoridade. Princípios são inegociáveis. O princípio é honra. O princípio é honra, ele não está em negociação, ele não está na mesa para você dizer se eu honro ou se eu deixo de honrar. Ei, pastora, mas você não conhece meu pai. Você não sabe como é que meu pai era. Batia na minha mãe, espancava a gente. Ele foi mau, era um homem mau. Problema dele com Deus. Eu vou honrar, porque eu quero atrair bênção para a minha vida. Porque a autoridade foi constituída por Deus. Ele foi pai. Quando ele foi pai, a autoridade constituída por Deus. Deus vai tratar com a autoridade constituída. E sabe o que Deus faz comigo, com você? Enquanto Ele trata com a autoridade constituída, Ele nos guarda. Sadraque, Mesaque, Abdenego. Enquanto as autoridades constituídas diziam, precisa ajoelhar, precisa adorar, vocês têm que pecar, vocês vão fazer como nós estamos dizendo. Eles disseram, nós vamos para a fornalha, nós vamos doar a nossa vida, mas nós vamos escolher honrar o rei, submeter ao rei, mas desobedecer à ordem do rei. Nós não deixamos de honrar o rei, nós não deixamos de reconhecer que ele é a autoridade, mas nós desobedecemos aquilo que nos leva para longe de Deus. É isso que precisa ser inegociável na sua vida. Quando eu morei no Rio, a gente tinha altos papos indo da casa do pastor Amadeu para a igreja. E alguns deles passavam por conselhos que eles davam para a gente. E eu nunca vou esquecer, quando um dia a Isneda disse assim, se algum dia, dizia para os filhos, e eu estava ali, se algum dia alguém chegar para vocês e disser, olha, negue a Jesus para salvar a vida dos seus pais, negue a Jesus para vocês poderem viver, não neguem. Aconteça o que acontecer, jamais neguem a Jesus. O papai pode morrer, a mamãe pode morrer, e vocês podem morrer, mas não neguem a Jesus. Porque a esperança de eternidade é para aqueles que não negam a Jesus. E se vocês negarem a Jesus, pode até ser que o malfeitor não nos mate. Mas o que adianta viver sem a esperança da glória? Princípio de honra é isso. Eu honro porque a minha esperança não é aqui. Eu honro porque quando eu desonro a Ele. Eu declaro que Ele não é soberano. Por mais que eu cante, Tu és soberano sobre os céus, Tu és Senhor. Que soberania é essa que eu não honro? Autoridades constituídas por Ele. Querido, não importa se você votou, se você não votou.
Não importa se você concorda ou se você discorda. Orai pelas autoridades constituídas. Submetam-se a ela. E, sobretudo, obedeça a Deus. Isso é ser um discípulo extraordinário do Senhor. É viver uma vida que honra a Deus. Que confia de verdade nele. E que sabe que ele é poderoso para destronar autoridades constituídas. É ele quem destrona. Ele fez com Saul, ele fez com diversos reis na história de Israel. Ele, o Senhor. Se você estudar a história de Israel, e a gente está numa leitura bíblica, e quando a gente entrou nos reis, alguém perguntou como é que Salomão foi instituído rei, se não era ele que estava na linha de sucessão. Aquele que institui a autoridade havia declarado para Davi quem seria o próximo rei. E Davi, a despeito da linha de sucessão, ele faz aquilo que Deus havia instituído. Então Deus é o Deus que coloca. E Ele é o soberano que tira. Porque Ele ainda está assentado no alto e sublime trono, controlando todas as coisas, controlando a minha e a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que essa palavra frutifique no seu coração, que ela não seja apenas uma palavra que você ouviu, que ela não seja apenas uma palavra da Bíblia que você leu, mais uma que nós lemos no culto, mas que ela produza fruto. Que em cada momento da sua vida você lembre, e que o Espírito Santo possa conduzir você de tal forma que, se em dado momento você for dizer alguma palavra para desonrar o seu irmão, para desonrar o seu líder, para desonrar o seu filho, para desonrar o seu patrão, para desonrar o seu professor, o seu empregado, que o Espírito Santo venha sobre você e te faça lembrar de que discípulos de Jesus não desonram, mas vivem uma vida de honra em todo o tempo. Vamos ficar.